Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Teorema de Pitágoras, o nosso estudo no triângulo retângulo, beleza? Então, nós temos lá as relações métricas no triângulo retângulo. Nós vimos que em todo o triângulo retângulo nós temos uma hipotenusa, dois catetos, e que o quadrado da hipotenusa é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos, é a nossa primeira relação métrica, certo? Fizemos a segunda, terceira, quarta relação, que seria altura ao quadrado é o produto das projeções, produto dos catetos é o produto da hipotenusa pela altura, e quadrado de um cateto é a sua projeção vezes a hipotenusa. Essas são as relações métricas, certo? Agora nós vamos fazer a aplicação do Teorema de Pitágoras, tá? Então, nós vimos que Teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa, vice-versa, tá? Agora, nós vamos fazer duas aplicações. A primeira aplicação nos diz a respeito de um quadrado. Então, nós vamos calcular a diagonal de um quadrado. Então, nós sabemos que um quadrilátero que tem 4 ângulos retos e 4 lados congruentes chama-se quadrado, tá? Então, nós temos ABCD, um quadrado, ou seja, ó, os ângulos são retos, todos os ângulos são retos e todos os lados congruentes de medida L. Muito bem. Quando eu traço o segmento BD ou o segmento AC, eu estou traçando suas diagonais. Todo quadrado ou quadrilátero tem duas diagonais, a gente já estudou isso no 8º ano, tá? Então, eu quero saber quanto é a medida, não quantas diagonais tem, mas qual a medida dessa diagonal do quadrado, tá? E é possível a gente calcular. Então, esse L é o lado do quadrado, esse D é a diagonal do nosso quadrado, beleza? D a diagonal, os ângulos todos retos. Quando eu venho e traço a diagonal, pelos estudos anteriores, a gente sabe que esse ângulo aqui vai ser 45 graus e esse aqui 45. Toda diagonal divide o ângulo em dois ângulos congruentes? Não. Mas no quadrado, sim. Então, esse ângulo aqui, 45, e esse outro ângulo aqui, também 45. Então, se fosse um retângulo, eu não poderia dizer que dava dois ângulos de 45, tá? Mas num quadrado, podemos. Então, o que nós vamos fazer para calcular esta medida? Então, que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é encontrar qual é o valor dessa diagonal. Bom, se nós considerarmos, então, o triângulo ABD, pense aqui comigo, ó, que este triângulo ABD é congruente ao triângulo BCD. Esse triângulo aqui de baixo é exatamente igual ao triângulo de cima. Então, você pode considerar qualquer um dos dois. Então, vamos considerar esse de baixo, tá? Você sabe que aqui o ângulo é reto, portanto, esse D é a nossa hipotenusa. E esse L é um cateto. E esse L, outro cateto. Então, nós podemos aplicar, como esse triângulo é retângulo, podemos aplicar o Teorema de Pitágoras no triângulo ABD. Então, ó, no triângulo ABD, nós temos que D, então vou colocar assim, ó, temos D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, certo? Então, quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Muito bem. Então, eu tenho que D ao quadrado, um L ao quadrado mais um L ao quadrado vai nos dar 2 L's ao quadrado.
Então, eu não quero D ao quadrado, eu quero a medida D. Eu quero a medida da diagonal, D. Então, nós vamos dizer que D é igual a mais ou menos. Eu tiro menos porque D é uma medida e medida é sempre positiva. Então, D é a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Como vocês estudaram os radicais com o professor Marcelo no início do ano, ó, quem tem quadrado dentro de um radical, sai do radical. Quem não tem, fica. Então, você vai ter D é igual a L, raiz quadrada de 2. Beleza? Então, esta conclusão que nós chegamos aqui, nós chamamos isso de fórmula. É a fórmula da diagonal de um quadrado. Beleza? Então, vamos colocar aí um exemplo. Eu quero que você calcule a diagonal de um quadrado cujo lado seja 3. Já pensar, um quadrado de lado 3. Então, eu vou ter que desenhar o quadrado, colocar 3 aqui, traçar a diagonal e aplicar Pitágoras. É uma opção, tá? Então, se você fizer isso, você vai dizer que D ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, D ao quadrado vai ser 9 mais 9. Isso significa que D ao quadrado é igual a 18 e que D é a raiz quadrada, então, de 18. Aí você vem e fatora, 18. Divido por 2, que dá 9. Divido por 3, que dá 3. Divido por 3, que dá 1. Então, meu 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. Então, a diagonal vai ser raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado. Quem tem quadrado sai. Então, eu fico com 3 raiz quadrada de 2. Então, você poderia me dizer, Nancy, eu preciso fazer toda essa conta? Não, ó, dá uma olhada no que você tem aqui. Deixa eu só ver se vocês veem bem nesse espaço, até aí. Veem, né? Então, ó, ali, ó, você tem exatamente que D é igual a L raiz de 2. Ou seja, quem que é o nosso L? 3. Então, eu não preciso ficar fazendo toda essa conta a mais. Agora, a gente já tem uma fórmula para a diagonal. Então, aqui você tem uma fórmula da diagonal do nosso quadrado. Ai, que beleza. Então, posso usar a fórmula? Pode. Não só pode, como deve. Então, vamos fazer alguns exemplos para esse tipo de cálculo, tá? Então, nós vamos fazer aqui mais alguns exemplos. Vamos colocar aqui exemplo 2, que aquele lá já era 1. Eu quero a diagonal de um quadrado cujo lado desse quadrado seja 5 metros. Pedir a diagonal de um quadrado, sabendo o lado, você vai dizer, bom, ela quer a diagonal do quadrado. Eu sei que a diagonal é L raiz de 2. E sei o lado. Então, posso dizer, a diagonal do meu quadrado vai ser 5 raiz de 2 metros. Só isso? Só isso, tá? Aí eu peço, vamos colocar um exemplo 3. Eu quero que você diga qual a medida da diagonal se o lado do seu quadrado, lá do nosso quadrado, for 3 raiz quadrada de 2 metros ou centímetros. Ó, agora o lado tá mais elaboradinho, não tá igualzinho era. Então, qual que é a fórmula? Diagonal do quadrado é L raiz de 2. Então, a diagonal do nosso quadrado vai ser, quanto que mede o lado? 3 raiz de 2. Então, 3 raiz quadrada de 2, que multiplica a raiz quadrada de 2. Faça as contas. Diagonal do quadrado vai ser 3 raiz de 2, você aprendeu que raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E a raiz de 4 é 2.
Então, você conclui que a diagonal desse quadrado vai ser 6 metros. Olha que coisa linda. Beleza? Então, nós temos exemplo 1, 2 e 3. Eu dou o lado e peço a diagonal. Aí, você pode ter o contrário. Eu posso falar para você assim, ó. Exemplo 4. Eu quero que você me diga qual a medida do lado do quadrado, sabendo que a diagonal dele vale 10 raiz de 2 metros. Você vai falar, você quer o lado? Bom, o que a gente sabe? Que a diagonal de um quadrado é igual a L raiz de 2. Isso é a fórmula, certo? Essa é a fórmula que a gente tem. Então, eu posso dizer, qual que é a medida da diagonal? 10 raiz de 2. Então, eu tenho 10 raiz de 2 é igual a L raiz de 2. Ó, raiz de 2 aqui, raiz de 2 lá, posso simplificar. Então, qual que é a nossa conclusão? 10 é igual a L, ou seja, L é igual a 10 metros, tá? Então, se eu tenho a diagonal, eu encontro o lado. Se eu tenho o lado, eu encontro a diagonal. Se eu tenho a diagonal, eu encontro o lado. Beleza? Vamos colocar um exemplo 5. Então, eu quero o lado do quadrado, sabendo que a diagonal dele mede 8 metros. Eu tenho a diagonal e quero o lado. No exemplo anterior, eu tinha minha diagonal em função da raiz de 2, então simplificou lá, ficou fácil. Agora aqui, ó, a gente sabe que a diagonal é igual a 8 metros, beleza? Qual é a fórmula da diagonal? L raiz quadrada de 2, isso vale 8. Então, eu quero saber o L, se raiz de 2 tá? Não tem uma raiz de 2 aqui pra gente simplificar como estava aqui em cima. Então, eu vou ter que pegar ele que está multiplicando e passar dividindo. Então, quem vai ser o lado? 8 sobre a raiz quadrada de 2. Aí eu falo, posso parar por aqui? Não. Nós aprendemos no início do ano, lá com o professor Marcelo, trabalhando radicais, que denominador com radical você tem que racionalizar. Ou seja, sumir com o radical daqui de baixo. Então, quem que é o fator racionalizante? É esse termo que está embaixo, então é raiz de 2. Então, multiplico e divido por eu multiplico por raiz de 2 sobre 2, ou seja, estou multiplicando por raiz de 2 e dividindo por raiz de 2, ou seja, multiplicando por 1. Então, como é que vai ficar o nosso L? Podemos afirmar que L vai ser 8 vezes raiz de 2, 8 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que vai dar 2. Não vou nem colocar raiz de 4, tá? Já sei que vai dar 2. E o L, então, posso simplificar o 8 com o 2. Esse 2 jamais, porque ele está dentro do radical. 8 dividido por 2 vai dar 4. Raiz quadrada de 2 metros. Esta é a medida do lado do nosso quadrado. Beleza, gente? Então, essa é a primeira aplicação do Teorema de Pitágoras no quadrado, para a gente calcular a diagonal de um quadrado. Nós temos duas aplicações que vamos fazer, tá? Essa é a primeira, cálculo da diagonal de um quadrado de lado L. Lembrando, diagonal de um quadrado é sempre L raiz de 2. Se eu tiver o L, eu encontro a diagonal. Se eu tiver a diagonal, eu encontro o lado. Beleza, gente? Vejam, revejam, vão tentando aí entender. Qualquer coisa, manda uma dúvida, pergunta, para que a gente possa ir respondendo e ir aprendendo, tá? Beijinho e até mais.